Pai querido e Deus maravilhoso, nós te agradecemos nesse instante pela tua bondade, o privilégio de poder estar aqui, pela oportunidade de mais uma vez o Senhor nos sustentar durante essa semana e hoje, sábado, estamos aqui na tua presença, te agradecendo, te louvando, estando grato pela vida que o Senhor nos deu, estando grato pelo amor, pela vitória, pela revelação, e por estar vivo mais uma vez para te glorificar, te exaltar, e para mais no culto se alimentar da tua palavra verdadeira, meu Pai. Que nos sacia, nos deixa, ó Pai, completo com a tua presença, com a tua alegria verdadeira, com o regozijo e a vontade de viver aqui nesta vida, meu Pai. Pois sabemos que ao findar o labor desta vida, temos uma teofania nos esperando do outro lado, meu Pai. Que o nosso objetivo, a nossa força de vontade possa estar na sua palavra e não se importando com os problemas do dia a dia, pois sabemos que isso é para nos fortalecer cada dia mais, meu Pai. É para nos tornar cristão cada dia melhores, para te servir, para te adorar, para se alimentar com a sua palavra e para estar pronto contra a cilada do maligno, meu Pai. Pois ele sabe que o tempo está curto, o tempo está próximo, e ele quer de todas as maneiras possíveis nos derrotar, nos desanimar, mas com a tua palavra em nosso coração, cheio e quente o tempo todo, nós não iremos desistir deste caminho, meu Pai. Por nada deste mundo vale a pena desistir deste caminho, meu Pai. Que você possa conservar cada irmã aqui nessa noite, pela internet, ao redor deste mundo, guardando, Pai, guiando, dando a vida, dando o amor divino e dando a luz da sua palavra, meu Pai. O conhecimento para ver aquilo que estava escondido, que você possa dar inspiração e fé para cada irmão nesse instante, meu Pai. Por isso agora, este pouco tempo que queremos ter aqui, meu Pai, o Pedro quer pegar, os hinos foram cantados, cada um queira louvar o Senhor, queira se alimentar, que a tua palavra possa ter efeito na vida de cada um nessa noite, meu Pai. Que o Senhor venha também levar para cada um para estar em segurança, nos fazer que ele volte no próximo culto, se assim o Senhor permitir. É que eu te peço que agradeço, como o Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos continuar cantando. Hoje eu quero aqui contar tudo que eu já aprendi. Hoje eu quero aqui contar tudo que Deus já me ensinou, desde a hora em que eu recebi. Hoje eu quero aqui falar tudo que eu já aprendi, desde a hora em que eu primeiro criei. A revelação dos selos chamou a minha atenção, quando ele deixou lugar de intercessão. Novo nome HM eu me identifiquei. Muita gente acha isso um absurdo. A mensagem de um homem que a alma iluminou era feio, repetido, o que nada revelou. Como nosso
Cantando. Deus não desista de mim, sigo caminhando pelo mundo só maior. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Muitas outras estou a te estudar. Eu não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar. Sou filho de Deus. Sou caminhante de fé e aprendi. Se perder uma luta, não vai fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu
Dá-me forças pra continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar um dia a Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de ti, não desistirei. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Penso muitas lutas e outras é só dificuldade. Eu não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar. Sou filho de Deus. Sou caminhante de fé e aprendiz. E perder uma luta não é feliz. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Eu preciso de ti. Dá-me força pra continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Eu preciso de ti. Dá-me forças pra continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de ti, não desistirei. Mas se você, meu filho, desistir de ti, não desistirei. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo, não chores mais, tudo tem terminado. Entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada.
São Mateus, capítulo 3, verso 11. Livro de São Mateus, capítulo 3, verso 11. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos ler no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, verso 11. Eu falei 3 ou 2? 3, né? Então, 3, 11 de São Mateus. Todos abriram aí? Diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Querido Pai, estamos diante da Tua palavra, a Tua poderosa palavra, Senhor, reunidos aqui em Teu nome, meu Pai. Nós estamos reunidos aqui porque fomos convocados pelo Senhor através de um chamado em nosso coração. Nós não viemos por conta própria. O Senhor nos chamou antes da fundação do mundo para sermos participantes da natureza divina do Senhor, Pai. Nós estamos aqui atendendo a um chamado do Senhor. Nos reunimos aqui para ouvir a sua voz e nos submetermos a cada uma das tuas palavras, Senhor. Nós amamos a sua verdade, nós temos prazer na sua lei e viemos à casa do Senhor meditar nela, Pai. Que o Senhor nos conceda que tiramos proveito de tudo que vamos ouvir aqui, ó Pai, que possa cair dentro da nossa alma como uma semente frutífera, produzindo frutos de amor, de paz, de longanimidade, de santidade, de pureza. Que a tua palavra brote, ó Pai, em cada coração aqui. É o que nós te pedimos nesta noite, a favor de cada irmão que tem chegado, a favor daqueles que estão pela internet. Ó Deus, que toda a atenção, a reverência e o respeito possam ser dados ao Senhor e à sua palavra nesta noite. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Podeis assentar. Eu li essa escritura, mas eu quero ler uma aqui, os irmãos só ouçam para nós ganharmos tempo, tá bom? Eu creio que vai fazer parte também do nosso assunto, não só esta passagem de Mateus, mas também aqui no capítulo 12, 43, de São Mateus, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus, falando a respeito dessas pessoas, né, que não só são pessoas endemoniadas, né, porque o demônio ele não é só aquele que causa convulsão nas pessoas, né? A gente vai falar sobre um assunto muito importante, nada novo, tudo já foi pregado, nós só estamos olhando de um outro prisma o assunto, né? Mas eu creio que sempre o Espírito Santo ele tem alguma coisa para nos revelar, né? Mas é um ensinamento para mostrar o posicionamento da igreja para o arrebatamento. Porque nós temos que estar agora posicionados para ser arrebatados.
Sem posicionamento, não há arrebatamento. Você tem que estar posicionado exatamente aonde o Espírito Santo te quer, aonde o Espírito Santo te deseja. Tá certo? O profeta mostra que o ensinamento da palavra, ele vai além do que é a pregação da palavra. Parece que não tem diferença, né? Mas existe uma diferença entre pregar a palavra e ensinar a palavra. O profeta, ele diz que o ensinamento da palavra é superior à pregação da palavra. Então, nós vemos aqui a passagem de João Batista, fazendo referência à mensagem que ele tinha, né? Apontando para uma mensagem que viria, justamente porque João Batista, ele estava posicionado com uma mensagem de arrependimento. João Batista sabia que ele não tinha uma mensagem de preenchimento. E é importante nós vermos isso, porque não adianta as pessoas serem esvaziadas de um espírito errado. Como nós lemos aqui, né? Aquela pessoa que se arrepende, ou aquela pessoa que é expulso o demônio dela, ela tem o seu coração varrido, adornado, limpo e santificado. Mas, se não houver um preenchimento ali do Espírito Santo, da palavra de Deus, o estado daquela pessoa se torna pior quando o Espírito volta e torna a entrar na pessoa. O Senhor Jesus disse que tudo isso aconteceria a esta geração má. Então, o que nós mais vemos hoje são muitas pessoas com uma conversão emocional de arrependimento. Elas vão à igreja, ouve um pregador extraordinário, uma pregação eloquente, né? E, ao pregar a palavra, ele traz as pessoas a um sentimento de arrependimento. O pregador, ele condena as pessoas por seus pecados, prega um evangelismo de arrependimento, como Billy Graham, né? E as pessoas são impactadas com aquela pregação, porque diz o Mombrana que o pregador, o evangelista, ele tem uma bola de fogo dentro dele. E ele começa a trazer as pessoas debaixo de uma unção de arrependimento. E aí você tem pessoas chorando, gritando, pulando, querendo algo de Deus, porque elas se dão conta do pecado delas. Quando se prega arrependimento, você prega condenando o pecado na vida das pessoas. A pregação da palavra é para condenar o coração das pessoas e mostrar o estado em que elas estão. Então, veja, João Batista tinha aquele ministério. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos. Produzi frutos dignos de arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento é aquele que produz um sentimento na pessoa de arrependimento e que ela não tem mais desejo de fazer aquela coisa que ela fez. O verdadeiro arrependimento, a pessoa não volta a fazer mais do que ela fez. Toda vez que você se arrepende de certo pecado e pede perdão a Deus, você não deve voltar a fazê-lo mais. Como Jesus disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Então, o verdadeiro arrependimento produz um fruto. E aquele fruto é que você não volta mais a fazer aquilo. O verdadeiro arrependimento, a pessoa não volta atrás naquilo que ela disse ao se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela está disposta a servir a Deus, e é porque ela se arrependeu de tudo que ela fez. E agora ela vai praticar, ela vai ter frutos de que realmente ela se arrependeu, é que ela não vai tornar a fazer mais as coisas erradas que ela fez lá atrás. Ela vai ter vergonha do que ela era, do que ela fez, ela vai ter uma consciência pesada diante dela, e ela não vai mais fazer aquilo, porque verdadeiramente ela
está arrependida. Então ela produz um fruto de arrependimento. Ela não volta mais a fazer aquilo. Não quer dizer que a pessoa não vá falhar mais. Todos nós continuaremos a falhar, né? Mas nós não somos mais pecadores. Nós não descremos mais da palavra. No instante que nós pecamos, nosso coração ele é condenado pelo Espírito Santo, a consciência de Deus. Nós pedimos perdão automaticamente. Quando um cristão ele erra, um cristão nascido de novo, quando ele fala alguma coisa que não devia, ele volta e já conserta. Às vezes ele é pego de surpresa, ele conta uma mentira, ele volta e já conserta aquela mentira. Se ele for cristão e ele contar uma mentira, ele não dorme sem contar a verdade. Seja para o irmão, seja para a irmã, seja para a mãe, para o pai, seja para o marido, para a esposa. O Espírito Santo dentro do cristão não deixa ele mentir. Porque se ele mente uma vez, duas vezes, três vezes, e segue mentindo, o pai dele é outro. Tá certo? O pai dele é outro. E ele sabe quem é o pai da mentira, é Satanás. Porque se Deus for o seu pai, você não é um mentiroso. Tá certo? Mas existem circunstâncias em que a gente é pego de surpresa e a gente acaba falando algo que não é verdade. No mesmo instante nós consertamos. Assim não é só mentira, mas os pecados, né? As coisas que nós fazemos para as pessoas, se ofendemos alguém e temos o Espírito Santo como nosso Pai, no mesmo instante a gente quer consertar aquilo. É como nós falamos no culto ali, né? Se você tem algo no seu coração e você sabe que alguém tem algo contra você, você não venha na igreja oferecer seu louvor, sua oferta, sua adoração, sem antes ir àquela pessoa e consertar com ela. Tá certo? Não é nem se você fez algo para a pessoa, é se você sabe que a pessoa tem algo contra você. Porque do contrário, a sua oração não vai ser ouvida, sua oferta não vai ser recebida, tá certo? E vai ser impedida a sua oração. Mas nós não vamos entrar muito nisso, mas falando de arrependimento, é algo que devemos deixar bem frisado, que o coração verdadeiro arrependido, ele sempre está disposto a confessar o seu pecado. Tá certo? Mas a pregação de evangelismo é para isso, é para condenar o coração da pessoa e a pessoa se sentir culpada, né, e se arrepender dos seus pecados, para passar por aquele processo de santificação e ser preenchida com o Espírito Santo. Não é assim que o profeta ensina? Então, muitos são atraídos por um bom pregador, uma mensagem eloquente, né? Traz o pregador debaixo de arrependimento, condenação, mas o ensinamento da palavra te posiciona como um verdadeiro filho de Deus. Então, o profeta ensina, a pessoa se arrepende, ela é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, ela é santificada, mas ela não prossegue, ela não recebe o preenchimento. Então, a Bíblia está dizendo aqui que aquele demônio que saiu daquela pessoa, quando ela se arrependeu, teve o seu coração limpo, sua casa varrida, mas não foi preenchida com o Espírito Santo, não teve Deus morando no lugar daquele espírito errado que saiu. Então, aquele demônio volta e o estado da pessoa é um estado de espírito religioso. A pessoa, ela perde a consciência de que está faltando algo na vida dela. Ela é uma cristã, ela não faz as coisas erradas, ela é limpa, santificada, mas ainda ela não foi cheia com o Espírito Santo. Então, aquele espírito volta e faz daquela pessoa uma pessoa religiosa. Ela perdeu a oportunidade de ser posicionada com o preenchimento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, batizando nossa alma, nos posiciona no corpo de Cristo. Tá certo? Por um Espírito, somos posicionados dentro de Cristo. Então não adianta você ser justificado e santificado e não ser preenchido com o Espírito Santo. Você continua vazio. Né? E o demônio vai voltar a operar no coração de um crente que não é preenchido com o Espírito Santo.
É as 3 etapas da graça que o profeta ensina. Então, muitos são emocionados com uma pregação de condenação, mas não podem ser posicionados com uma palavra de ensinamento da palavra da hora. Tá certo? Então, nós tivemos aí, o profeta fala sobre Billy Graham, né? O profeta fala sobre Billy Graham. Billy Graham diz que ia numa campanha. Billy Graham é considerado o maior pregador de evangelismo do mundo, Billy Graham. O maior evangelista que já existiu. O profeta fala sobre isso, sobre Billy Graham. Billy Graham, ele pregava arrependimento. Ele tinha uma mensagem de arrependimento. Né? Ele lotou e lotava os maiores estádios de futebol. As pessoas caíam no chão ao ver Billy Graham pregar, né? Se derramava em choros e lágrimas por ver o Billy Graham naquela unção de condenar o pecado na vida das pessoas. Billy Graham tinha esse ministério, de arrependimento. Né? E as pessoas, elas se sentiam condenadas ao ouvir Billy Graham pregar arrependimento. Billy Graham disse: eu vou a um determinado lugar, eu prego, 30 mil pessoas vêm ao altar, chorando, né, gritando, desesperadas. Eu volto um ano depois, não tem 30. Aí Billy Graham falou assim: é porque os pregadores ficam nas suas escrivaninhas com os pés em cima da mesa e não fazem nada. O profeta: não é isso. Não é isso. O profeta disse: não é isso. Ele falou assim: porque Paulo, ele ia em determinada região, convertia um, quando ele voltava tinha 30. O profeta disse: Paulo, ele não só tinha uma mensagem de arrependimento, mas ele tinha uma mensagem de preenchimento. Ele tinha um ensinamento evangelístico para condenar o pecador, mostrar o pecado do pecador, mas Paulo tinha um ensinamento que o posicionava no corpo de Cristo. Ou seja, Paulo tinha uma mensagem que dava àquele converso, aquele arrependido, aquele coração arrependido, o batismo do Espírito Santo, que é o que cada um de nós precisa ter, o preenchimento do nosso coração com o Espírito Santo. Mas para você ter o Espírito Santo no seu coração, você precisa ter alguém que seja posicionado por Deus para pregar a palavra, ensinar a palavra e te posicionar de forma que você seja preenchido com o Espírito Santo. Paulo tinha uma mensagem de esvaziamento. Paulo convertia as pessoas apontando o pecado delas, né, que levou Cristo à cruz do Calvário, mas Paulo também, ele tinha uma mensagem de preenchimento. Ele posicionava as pessoas de forma que as pessoas sabiam quem elas eram. Porque posição no corpo de Cristo é saber quem é você, o que você é, para que você está aqui. Você vê muitos convertimentos frustrados ou fracassados, porque as pessoas, elas vêm, aceitam Jesus Cristo, são batizadas, se arrependem do pecado, mas não permanecem na presença de Deus para serem posicionadas com um ensinamento que dará a elas o batismo do Espírito Santo. Então, batismo do Espírito Santo, você tem que ensinar as pessoas. Salvação é um evangelismo de ensinamento. As pessoas têm fé de salvação. É um ensinamento que o pastor traz, que o evangelista traz, que mostra na Bíblia, na palavra, que elas são salvas. Porque a salvação é mediante a fé. Mas é mediante a fé da palavra, do que a palavra diz, que você precisa para ser salvo. Então, o ensinamento do Espírito Santo, irmão, te posiciona no corpo de Cristo. Ele enche o seu coração. Tá certo? Então, esse é o motivo de muitas conversões fracassadas. As pessoas, elas adquirem 7 espíritos piores, porque elas não permanecem na presença de Deus, elas não esperam para ouvir o ensinamento que vai preenchê-las, que vai estabelecê-las no corpo de Cristo, que vai posicioná-las no corpo de Cristo. Né? Elas viram as costas para a palavra, e o estado daquela pessoa que não foi preenchida com o Espírito Santo, que não foi posicionada no corpo de Cristo, é pior. Porque como é difícil você evangelizar uma pessoa que já ouviu, que já sabe o que é verdade,
que não está na igreja para ser preenchida com o Espírito Santo. É difícil você trazer um coração que se arrependeu, mas não foi cheio com o Espírito Santo. O estado da pessoa é pior, porque antes ela não tivesse ouvido. Antes ela não tivesse ouvido. Então, a casa, o coração foi varrido, mas não foi habitado pelo Espírito Santo através de um ensinamento. Billy Graham, como nós falamos, né, ele tinha a mensagem que esvaziava as pessoas debaixo de condenação, de arrependimento. Mas ele não tinha uma mensagem para preencher o coração vazio daquela pessoa. Porque você pode ser justificado e santificado, mas se você não tem o Espírito Santo, seu coração continua vazio, propício para adquirir o mesmo Espírito e mais 7 pior no seu coração. Por isso a obra de Deus ela é completa. Ela é primeira, segunda e terceira. É as 3 etapas da graça. A mensagem do Mombrana para a fé de rato é a mesma coisa. Não se tem uma mensagem de 3 etapas que você tem a opção de ter só 2. Não. É a obra completa de Deus. Então o profeta disse isso, não é por falta do pregador, que ele não vai lá atrás das pessoas, não. É porque aquelas pessoas que se arrependeram debaixo da condenação de uma pregação de arrependimento, elas não tiveram um ensinamento para posicioná-las, para ensiná-las, para darem a elas o batismo do Espírito Santo. Não, é um ensinamento que te batiza com o Espírito Santo. Tá certo? É uma pregação da palavra que faz você se arrepender dos seus pecados. É uma pregação baseada na Bíblia. É um ensinamento baseado na Bíblia. Que você ouve, crê e recebe. Por isso, o verdadeiro cristão, ele é convertido com uma pregação de arrependimento, logo ele é posicionado com o Espírito Santo. Porque se ele não é posicionado com o Espírito Santo, nem convertido ele é, estava em processo. A pessoa vai lá, se batiza, é justificada, é santificada, ela está em processo de convertimento. Quer dizer, ela está em processo de dar meia volta na vida iníqua dela para uma vida com Cristo. Mas se ela não chega até receber o preenchimento do Espírito Santo, ela vai voltar atrás. Certo? Ela vai voltar. Ela não vai seguir aquele direcionamento da palavra. Por isso, um coração convertido é aquele que recebeu o Espírito Santo. Pedro andou com Jesus, ouviu Jesus, Pedro foi justificado crendo em Jesus, santificado pela palavra. O próprio Jesus disse que eles eram santificados pela palavra. A palavra que eu vos prego vos santifica, tá certo? Mas Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Pedro precisava do quê? Do batismo do Espírito Santo para preencher o coração dele, para que ele não voltasse mais atrás. Pedro era vazio, sendo justificado andando com a palavra, o mestre sendo santificado pela palavra que Jesus pregou, mas mesmo assim negou Jesus. Jesus sabia que ele precisava da terceira etapa na vida dele. Por isso ele falou, quando te converteres, quando for preenchido o seu coração com o Espírito Santo da promessa, você confirma teus irmãos. Depois que Pedro se converteu, desse Pedro negou mais Jesus. Não achou nem digno, ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus. Diz a história, né? Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Nem digno eu sou de ser crucificado como ele. O homem que negou Jesus, que foi um covarde, porque ainda não tinha sido preenchido, posicionado. Irmão, batismo com o Espírito Santo te posiciona. Um crente posicionado com o Espírito Santo, nunca mais ele volta para as coisas do mundo. Tá certo? Por isso é predestinação, eleição na vida daquele que Deus viu que vai herdar a vida eterna. Você não se preocupe. Se você foi chamado para ser posicionado com o Espírito Santo, não só esvaziado com arrependimento, Deus vai prover para você um pastor, um pregador, que pregue para você não só arrependimento, mas preenchimento. Você pode estar numa igreja se você for um eleito, se você for o único eleito dentro daquela igreja ali, e aquele pastor não tiver uma mensagem para preencher o seu coração, duas coisas vão acontecer. Tá certo? Ou o pastor vai
se converter e dar para você uma mensagem de preenchimento, ou você vai ter que sair daquela igreja para encontrar uma mensagem que preencha seu coração. Porque Deus tem compromisso com uma igreja eleita. Então, fora do preenchimento, as pessoas foram emocionadamente convertidas, debaixo de emoção, né? O choro da pessoa pode ser sincero, as pessoas podem chorar e se arrepender com sinceridade, tá certo? Mas se ela não tem o coração preenchido, ela continuará vazia e propícia a receber espíritos piores ainda. Porque o que te posiciona, meu irmão, o que te posiciona em Cristo é a palavra do dia, tá certo? Não é só o que Deus fez. O ensinamento que te posiciona não é só o que Deus fez. Não é só o que Deus vai fazer. Mas o que te posiciona no corpo de Cristo é o que Deus está fazendo. Ou seja, a mensagem de um só homem. É aquela mensagem que Deus usa para posicionar o eleito, que teve o seu coração esvaziado com um verdadeiro arrependimento. A obra de Deus é isso aí. Amém? Então, um crente que tem justificação com a pregação de arrependimento, santificação com a mensagem da obediência, né? Você tem arrependimento, santificação. Logo, você tem que ter um ensinamento que te enche e te posiciona em Cristo. Você não pode ser uma folha seca levada por qualquer vento de doutrina. Tá certo? Um cristão posicionado, ele sabe quem ele é e o que Deus quer da vida dele, e ele pode ler as Escrituras e apontar aqui aonde ele está posicionado. Qual é a Escritura do dia para a vida dele? Isto é o batismo do Espírito Santo. Né? Quando esse pecador arrependido, justificado, santificado, pode apontar seu dedo em uma Escritura que está cumprindo no dia em que ele está vivendo. Certo? Um cristão posicionado hoje, ele te mostra a Escritura que está vivendo hoje, a palavra do dia, aquela pessoa que Deus está usando para posicioná-lo. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele tinha um ministério, não só, o apóstolo Paulo não tinha um ministério só de arrependimento, de pregação para as pessoas se arrependerem, mas o apóstolo Paulo, ele tinha o Espírito Santo para dar para as pessoas. Tá certo? Porque o pregador, para dar o Espírito Santo para as pessoas, ele precisa ter. Tá certo? E se o Espírito Santo é o preenchimento e é um ensinamento, o pregador, se ele não tiver aquilo, ele não vai dar para as pessoas. O profeta diz, a congregação não sobe mais alto do que a fé do seu pastor. Então, se o pastor é só justificado, santificado, e não tem a mensagem do dia para preencher o coração da igreja, todos vão ficar naquele nível de fé. Tá certo? Se tiver um eleito ali, ou Deus vai tirar aquele pastor e pôr outro que tem uma mensagem de preenchimento para a igreja eleita, ou aquela pessoa vai ter que sair daquela igreja e buscar um outro ministério que dê a ela a mensagem de preenchimento. Tá certo? Porque uma igreja, um pastor, ele tem que ter a mensagem de arrependimento para a igreja. Ele tem que ter uma mensagem de preenchimento para posicionar os membros. Né? O que você tem hoje dentro das denominações é mensagem de arrependimento, em algumas delas. Né? Em algumas delas você acha ainda a mensagem de arrependimento. Mas eles não têm a mensagem de preenchimento. Billy Graham não tinha mensagem de preenchimento. Oral Roberts não tinha mensagem de preenchimento. Oral Roberts, ele tinha uma mensagem de cura divina. A mensagem pentecostal, mensagem de cura divina. Então veja, nosso profeta, quando você olha para o profeta tinha as 3 etapas no seu ministério, tá certo? Ele tinha a mensagem da graça, das 3 etapas no ministério dele. O profeta, ele tinha uma mensagem evangelística, porque foi isso que ele teve na sua primeira e segunda etapa. Não só uma mensagem pentecostal de cura divina que o profeta tinha, tá certo? Uma das maiores mensagens de cura divina saiu do profeta. E uma das maiores mensagens evangelísticas também saiu de William Branham, porque Billy Graham foi considerado pelo irmão Branham um dos maiores pregadores de arrependimento, né? Esvaziamento. Mas nós conhecemos o irmão Branham.
Deus disse para o Mombrana: faça a obra de um evangelista. Pregue arrependimento para as pessoas. Faça uma obra de evangelista e leve um dom de cura ao redor do mundo. Então, o Mombrana tinha uma mensagem evangelística e tinha uma mensagem de cura divina. Mas o Mombrana também tinha uma mensagem de preenchimento. Assim como Paulo. Tá certo? Depois de Paulo, você pode perceber que você tem mensagens de arrependimento só. Então, o Mombrana tinha. Se você olhar para o ministério do pastor Osmar, né, ele tinha uma mensagem de arrependimento, ele tinha uma mensagem de santificação, mas ele tinha também uma mensagem de preenchimento. Amém? Por isso as pessoas devem ser o que o profeta diz, criteriosa ao escolher uma igreja para congregar, ao escolher um ministro que vai pregar para elas. Certo? A sua alma, o destino da sua alma depende da igreja que você escolhe para congregar, depende do pastor que você escolhe para pregar para você. Porque se aquele pastor não tiver uma mensagem para preencher o seu coração com a mensagem do dia, o batismo do Espírito Santo, você não vai ser posicionada corretamente. Isto é o que o Mombrana ensina para nós. Então nós tivemos uma mensagem do Mombrana que tinha primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Amém? A mensagem de João tem primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Amém? Nós vemos isso. Mas é importante as pessoas verem isso. Porque é uma mensagem, é um ensinamento da palavra que te posiciona no corpo de Cristo. Certo? O profeta diz que o batismo do Espírito Santo é algo que precisa ser ensinado. É como um carro. Tá certo? Que tem muitas peças para formar um carro. O profeta ensina isso. O batismo do Espírito Santo é um ensinamento e é como um carro, que tem muitas peças para formar um carro. Que precisa ser ensinado. Então, o preenchimento, o batismo do Espírito Santo é um ensinamento sólido da Escritura, da palavra, que posiciona as pessoas no corpo de Cristo. Aí o profeta vem e diz, a evidência de se ter o Espírito Santo é crer na palavra do dia. Um pastor que não tem a palavra do dia para dar para você, ele não vai te posicionar no corpo de Cristo. Tá certo? Um pastor que não crê na mensagem de um só homem, ele não tem o Espírito Santo para te dar, porque ele mesmo não tem. Eu só posso dar para vocês nesta noite o que eu tenho. Como Pedro, né? O que eu tenho eu te dou. Então o que eu tenho eu estou dando. Porque também o que eu tenho eu recebi. De alguém que tinha. Tá certo? Se eu não recebesse de alguém que tinha, eu não teria para dar para vocês. Tá certo? E primeira e segunda etapa, irmão, não tem mensagem de preenchimento. O preenchimento do Espírito Santo que te posiciona no corpo de Cristo para ser arrebatado. Por isso, se você não tiver posição no corpo de Cristo hoje, com a mensagem do dia, da hora, você não vai subir no arrebatamento. Tá certo? Porque precisa. Então, o engano hoje está nisso. Não adianta você se arrepender com uma boa escaldante mensagem de arrependimento. Não adianta você se emocionar, chorar, né? Se você não tem uma mensagem do pastor para te posicionar, encher o seu coração, e a menos que você creia em um profeta, tá certo? Nós só temos uma mensagem de posicionamento, de preenchimento, é porque nós cremos em um profeta. Tá certo? William Branham foi levantado por Deus para trazer uma mensagem completa para nós. Certo? O pastor que pode crer num profeta, ele tem uma mensagem completa para dar para a igreja. Então, as pessoas, irmãos, precisam ser posicionadas, né? Do contrário, elas serão levadas por todo o vento de doutrina. Né? Sem uma pregação de ensinamento, as pessoas não podem ser posicionadas, ou seja, as pessoas não vão receber o Espírito Santo. Agora, se o pastor não tem uma mensagem de posicionamento para a igreja, é porque ele não tem o Espírito Santo para dar para as pessoas, porque ele mesmo não foi posicionado.
O Pedro não tinha convertimento para dar para os seus irmãos antes da descida do Pentecostes, que era o Espírito Santo, o selo da promessa. Então, ele tinha que ser convertido, Pedro tinha que ser convertido primeiro, né, para poder converter as pessoas. Então, antes de um pastor posicionar as pessoas com um ensinamento que dará a elas o Espírito Santo, ele tem que ter aquilo. Porque o pastor só vai dar o que ele tem. Tá certo? A primeira e segunda etapa não tem terceira para te dar. Os pastores da primeira e segunda etapa, eles não pregam uma terceira etapa porque eles não têm. Agora veja aqui. João Batista, ele veio pregando arrependimento, tá certo? João Batista veio pregando arrependimento. O Mombrana, o anjo disse para o Mombrana, como João Batista foi o precursor da primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. João Batista tinha o quê? Uma mensagem de arrependimento. O irmão Brana, na primeira e segunda etapa, tinha o quê? Uma mensagem de arrependimento. Mas João disse, o que vem após mim, ele vos batizará com fogo do Espírito Santo. Ele vos preencherá com o Espírito Santo. Quem ouviu João, quando João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e preenche os seus corações com o fogo do Espírito Santo. Quem seguiu Jesus foi preenchido com o Espírito Santo, foi posicionado por Deus. Tá certo? Se tivesse algum discípulo de João, não, eu não vou com esse Jesus aí, não. Eu conheci o senhor é meu pastor, o senhor que pregou para mim a palavra, eu não quero... João Batista não tinha o Espírito Santo para dar para eles. Quem tinha era Jesus. O Mombrana é como João Batista. Primeira e segunda etapa é uma mensagem de arrependimento para a igreja. Tá certo? Mas primeira e segunda etapa não tem o batismo do Espírito Santo para posicionar você para ir no arrebatamento. Porque é a terceira etapa que tem o batismo do Espírito Santo. Tá certo? Depois da primeira e segunda etapa, o irmão Brana é como João. Após o ministério do irmão Brana, como um anjo da última era, após ele, o Filho do Homem se manifestará. Tá certo? O Filho do Homem se manifestará. Então, como João Batista, o irmão Brana, ele é um precursor da segunda vinda, aquele que nos batizaria com o fogo do Espírito Santo dos trovões. Porque o Espírito Santo hoje é os trovões. Tá certo? É os trovões. As pessoas estão enganadas na igreja da mensagem. O profeta diz, com o que temos, não subiremos. Sabe como o Bruno estava dizendo? Com primeira e segunda etapa, nós não temos o Espírito Santo. Porque você sabe o que é o Espírito Santo? É azeite, fé de rápido. Você tem 5 virgens nécia e 5 virgens loucas. 5 tinha azeite, subiu para estar com o noivo. As 5 que não tinha, ficaram. O profeta diz, o que é azeite? É o símbolo do Espírito Santo. Então, meu irmão, fé de rapto é o batismo do Espírito Santo. O irmão Brana, ele disse, com o que temos, não subiremos. O que ele estava dizendo? Com o que temos, não subiremos. Precisamos do batismo do Espírito Santo dos trovões da terceira etapa do novo nome. Era isso que o irmão Brana estava dizendo. Tá certo? Porque fé de rapto é o quê? É azeite. E azeite é o quê? Símbolo do Espírito Santo. O irmão Brana admitiu isso. Porque o Espírito Santo te posiciona no corpo de Cristo. O irmão Brana teve sua primeira e segunda etapa nos Estados Unidos, mas ele não poderia deixar de ter a terceira etapa. Ele tinha que dar uma mensagem de preenchimento para a igreja. Não só arrependimento como João Batista. Mas o irmão Brana, ele tinha uma mensagem. Tá certo? E primeira e segunda etapa, ele foi o anjo da última era. Mas após mim, após a mensagem de Laodiceia, virá um dos céus, descendo. Tá certo? Esse que desce do céu,
vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Com o quê? Com o ensinamento dos trovões. Irmão, o que nos enche hoje do Espírito Santo é o ensinamento do que são os trovões. Porque o profeta diz, precisará de 7 trovões para dar a esta igreja fé de Ra. Fé de Ra é azeite. Azeite é o Espírito Santo. Então, precisaremos de 7 trovões para dar a esta igreja o batismo do Espírito Santo. Na primeira e segunda etapa, não tem batismo do Espírito Santo. Você tem justificação e santificação. A mensagem do Mombrana é completa, meu irmão. Viu? Então, veja o ministério do Mombrana. O anjo disse, como João Batista, você terá uma mensagem de arrependimento. E precursará a minha segunda vinda. João Batista diz, eu não sou digno de desatar suas sandálias, mas após mim virá um que vos batizará, que preencherá vossos corações com o batismo do Espírito Santo. Então nós temos que acompanhar porque é tipo. Como João, o profeta teve também esta mensagem. Né? Então a primeira e a segunda etapa, meu irmão, do Mombrana, você tem justificação e santificação. João pregou fortemente o arrependimento. Arrependei-vos, né? Ou perecerei, raça de víboras. Em seguida veio o quê? Veio Jesus. Foi introduzido o Messias, o fogo do Espírito Santo, para preencher aqueles irmãos que se arrependeram com a mensagem de João Batista. Tá bem? É isso que eu dizer. Então, a primeira e segunda etapa, o irmão Brana é como o João Batista. Né? Mas na terceira etapa do irmão Brana, o que ele, o Brana falou? A terceira etapa. O que é a terceira etapa, o Brana falou? O ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre os seres humanos. Este é o que vos batizará com o fogo dos trovões, o Espírito Santo. Agora, irmão, o Mombrana veio, pregou a primeira etapa, a segunda etapa. Na terceira etapa, que era o ensinamento que ia posicionar as pessoas, que ia preencher o coração das pessoas. Lá em Jeffersonville, ele estava entregando a mensagem de preenchimento e aquela igreja não pôde ser preenchida com a mensagem que daria a elas o Espírito Santo. Tá certo? Porque você não tem, meu irmão, viu? O Espírito Santo fora do ensinamento da palavra do que é os trovões. Tá certo? Nós precisamos ter a nossa alma batizada com o ensinamento do que é os trovões. É isso que as pessoas teriam que ver. O profeta, eles teriam que crer no profeta. Com o que temos, não vamos subir. Por quê? Com o que temos, nós não temos preenchimento, não temos o Espírito Santo. Precisamos de 7 trovões para dar a esta igreja azeite, Espírito Santo, fé de rato. Porque isso é o que é o azeite. Fé de rato é azeite, azeite é o Espírito Santo. E na primeira e segunda etapa você não tem trovões, fé de rato, azeite, Espírito Santo. Tá certo? A terceira etapa preenche o nosso coração com o batismo do Espírito Santo, que é um ensinamento do que é os trovões. Tá certo? É isso que as pessoas precisam ter consciência. E elas estão enganadas debaixo de um sistema com primeira e segunda etapa, achando que vão subir. Não vai, o Mombrana disse, eu creio no que o Mombrana falou. Com o que temos, não subiremos. Só arrependimento, justificação e santificação. Precisamos de 7 trovões misteriosos para dar a esta igreja fé de rato. Precisamos de 7 trovões misteriosos para dar a esta igreja o preenchimento do Espírito Santo. E nos Estados Unidos, o irmão Branham não pôde dar esse preenchimento, porque eles não viram. O irmão Branham não ensinou o que eram os trovões nos Estados Unidos. O irmão Branham não explicou. Sabe o que é a explicação? Deus disse para o irmão Branham, você não vai explicar. Tá certo? O batismo do Espírito Santo é um ensinamento. Tá certo? Os trovões precisavam ser ensinados para a igreja, para que a igreja recebesse o batismo do Espírito Santo. E eles fossem posicionados para arrebatamento. Porque os trovões nos posicionam para arrebatamento. E lá nos Estados Unidos, o irmão Branham não pôde explicar. O que é a explicação? Um ensinamento que nos posiciona
dentro do corpo de Cristo. O ensinamento do que são os trovões nos posiciona com o batismo do Espírito Santo no corpo que será transladado da terra. Isso só aconteceu depois do ano 2000, quando João comeu o livrinho, a terceira etapa. Sabe o que João comeu? O preenchimento. João teve o seu ventre preenchido com o Espírito Santo. Por isso, quando João começou a pregar depois do ano 2000, ele tinha a mensagem de preenchimento para a igreja que estava precisando de fé de rato. Quando João come o livrinho, ele come a terceira etapa. Ele é preenchido com a fé do rato, com a terceira etapa, com a fé do que é os trovões. Por isso, quando ele profetiza de novo, e nós comemos o livrinho com João, nós somos preenchidos, batizados com o Espírito Santo, por um ensinamento do que é os trovões. Por isso, João começa a dar esse ensinamento, quando ele come o livrinho, ele começa a dizer, olha, o cordeiro saiu do trono. Ele não é mais mediador. Você não vê o Mombrana dando esse ensinamento, porque isso era a explicação que Deus disse para ele, não explique. Era um ensinamento que posicionaria a igreja para ser arrebatada. Tá certo? E quando nós ouvimos João pregar, nós fomos posicionados. Tá certo? Quando nós ouvimos João pregar o que é os trovões, nós fomos preenchidos com o Espírito Santo, posicionados. Tente enganar um crente desse que foi posicionado com o ensinamento de João. Não engana, meu irmão. Você não é mais enganado com terceira etapa pirata, com primeira e segunda etapa, não. Você está posicionado para ser raptado, transladado. Porque você sabe o que é os trovões. Você obteve esse ensinamento do seu pastor. Nós obtivemos esse ensinamento do pastor Osmar. E nós sabemos disso porque o profeta disse. Com o que temos, não subiremos. E eu creio na palavra do profeta. O profeta diz, precisaremos de 7 trovões para dar à igreja o Espírito Santo. Porque é isso que é os trovões. Então, meu irmão, primeira e segunda etapa é virgem nécia. Tá certo? A terceira etapa está a virgem prudente, que tem azeite, que tem trovões, que tem fé de rato, que tem o Espírito Santo. Porque é por isso que a virgem nécia vai ficar. Elas não tiveram um ensinamento que as preenchesse com fé de arrebatamento, que as posicionasse na plataforma do rato. Primeira e segunda etapa é virgem nécia. Sabe por que é virgem nécia? Porque é pura, é santa. Primeira e segunda etapa, você tem um ensinamento do que é a palavra, a doutrina apostólica. Então, a primeira e segunda etapa nos limpa, nos justifica e nos limpa. Porque o ensinamento da palavra pura apostólica nos coloca santos, puros, tá certo? Prontinhos para receber a terceira etapa, o batismo do Espírito Santo, a fé de rato. Mas se você não tem um pastor, alguém que te ensine a palavra para preencher o seu coração, você vai continuar sendo uma virgem nécia. Porque a terceira etapa é onde está a virgem prudente, que tem fé de rato, um ensinamento do que é os trovões. Tá certo? Então João, ele come o livrinho e vem e nos posiciona com fé de arrebatamento. Se João não come o livrinho, João também não é posicionado. Mas primeiro João tem que ser posicionado. Tá certo? Primeiro é um homem que recebe aquela fé de rato. É um homem que tem um ensinamento para dar para a igreja. Se João não come, se não tem o ministério de um só homem para profetizar de novo, nós não podemos receber. Mas quando João come o livrinho, ele tem um ensinamento do que é os trovões para nós, tá certo? E quando ele nos ensina o que é os trovões, nós somos posicionados com o batismo do Espírito Santo no corpo de Cristo para sermos transladados. Porque fé de rato é 7 trovões. Sem você saber o que é os trovões, você não tem batismo do Espírito Santo. Porque os trovões é a palavra do dia revelada, encarnada, que dá a nós o Espírito Santo. Amém? Eu creio que isso é suficiente para nós nesta noite. Amanhã nós continuaremos um pouquinho mais. Mas se João não come o livrinho, tá certo? Nós nunca saberíamos o que é fé de rato. Estaríamos enganados, iludidos, pensando que as mensagens do Mombrana tinham fé de rato. Porque isso que o Mombrana pegou, né? Antes dos trovões, o Mombrana disse, fé do rato está nas mensagens.
Mas depois que foi aberto o livro, revelado os 7 selos, ele falou, com o que temos, nós não subiremos. Tá certo? O Bombana estava dizendo, com o que temos, não subiremos, porque o que temos não nos dá o batismo do Espírito Santo. Cura divina, discernimento de espírito, arrependimento, não nos dá o Espírito Santo. O que nos dá o Espírito Santo é a palavra do dia, a palavra revelada do dia. O que nos dá o Espírito Santo é os trovões, que nos dá azeite, fede rápido. Amém? Querido Pai Celestial, estamos contentes, felizes nesta noite, porque o Senhor tem nos ajudado com este ensinamento. É o Senhor, Pai, que tem tido misericórdia de nós e dado para nós uma mensagem completa, Pai. Uma mensagem que nos santifica, que nos justifica, mas também nós temos um ensinamento que nos preenche com o Espírito Santo, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou para nós um homem que pôde comer o livrinho e dar para cada um de nós, Pai, esta palavra revelada, este ensinamento para nos introduzir neste grande arrebatamento que está chegando, Pai. Ajuda cada um de nós aqui, Pai, cada dia comer desse livrinho, ó Deus, tomar desta palavra e ser edificado nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Quando os selos foram revelados, era Abraão sendo vindicado, ministério do 7º anjo, pois ali o anjo forte encarnou a espada que ele tinha visto, coube perfeitamente em sua mão. Esta é a espada do rei, pois o ministério chegou à perfeição. Esta é a mensagem que eu creio, foi chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa no último dia. Um homem que Deus levantou, que em sua mão essa espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. A mensagem que Brana pregava, muitas coisas ele não falava, pois sabia que no tempo certo os eleitos iriam entender. Mateus sem a colina de planta, a espada brilhou outra vez. Foi João então comissionado a profetizar mais uma vez. Esta é a mensagem que eu creio, foi chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa no último dia. Um homem que Deus levantou, em suas mãos essa espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus enviou para nós uma mensagem que tem nos posicionado, né? Um cristão posicionado hoje com a fé de rapto, você não tem que se preocupar com ele. Nada mais tira ele daquela posição. Ele foi selado com aquela mensagem que preencheu todo o vazio da sua alma, né? Nada pode enganar um cristão posicionado para o arrebatamento. Tudo que ele precisa está dentro dele. Tudo que ele precisa para ser transformado está dentro dele. Um ensinamento do que é os trovões. Fede rápido. Amém? Então vamos agradecer os nossos irmãos aí pela audiência, pela internet. Todos os irmãos que estiveram conosco pela internet.
Irmão Geazi Quister, conectado, Deus abençoe. Irmã Maria de Fátima, de Portugal, Deus abençoe a irmã. Irmão Gerson Quister, também conectado, Deus abençoe, irmão Gerson. Irmão Gleiferson Viana, também conectado. A irmã Eliana Brana, de Apucarana, Deus abençoe os irmãos ali de Apucarana. A irmã Eliana, a sua família. Irmão Joadir Quister, também, do Espírito Santo, Deus abençoe o nosso amado irmão Joadir. Irmão Marcelo e irmã Rosana de Itaara, Deus abençoe os irmãos ali de Itaara. Irmão Eliezer de Jundiapeba, conectado, Deus abençoe, irmão Eliezer, a irmã Roseli também, né? Toda a sua família também não está presente hoje. Irmão Geraldo Lopes também, irmão Geraldinho, Deus abençoe, irmão Geraldinho, sua esposa, aí em Minas Gerais, Sebastião Barroso, né? Irmão Júlio César, conectado, Deus abençoe, irmão Júlio César. A irmã Jacira Fresh, também conectada. A irmã Roseli, também, Maria, conectada. Irmã Nayara Varela e família, conectados em Caju, Curuçá, Pará. Eles são membros do pastor Josué. Deus abençoe esta família. Deus abençoe também o pastor Josué. Irmão Carlos Alberto, também conectados de Curitiba. Um abraço, irmão Carlos. Irmão Hélio Fonseca, conectado. Deus abençoe, irmão Hélio. Irmão Cezefredo Guarnieri, de Cesário, Goiás, né? Deus abençoe o irmão Cezefredo. Irmão Eliezer Oliveira, também do Espírito Santo. Um abraço, irmão Eliezer. Irmã Cibele, irmã Crimeia e família, conectados em Ananindeua, Pará. Deus abençoe essas irmãs também conectadas ali. Irmão Geraldo Rocha, também de Criciúma, Deus abençoe, irmão Geraldo. Irmã Luciane Paola, de Taubaté, Deus abençoe. Irmão Márcio, também conectado em Belém do Pará, Deus abençoe, irmão Márcio, um grande abraço. Deus abençoe toda a sua família aí no Pará. Irmã Maria Lúcia, conectada, Deus abençoe. Irmã Regislene, também, de Taubaté, Deus abençoe a nossa irmã Regislene. Irmã Silva Helena, conectado. Irmã Priscila Esquepante, conectada, Deus abençoe a irmã Priscila. Irmã Solange, conectada de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Deus abençoe a irmã. Irmão Solano e família, conectados em Santa Maria, um abraço, irmão Solano, Deus te abençoe todos vocês aí. Irmão Osias Xavier, também conectado em São José dos Campos, um abraço, irmão Osias, Deus abençoe o senhor. Irmão Hamilton, também de Taubaté, um abraço, irmão Hamilton. Irmão Josué Brana, é o pastor Josué, né? Deus abençoe o pastor Josué, uma grande honra ter o senhor, pastor Josué, com a sua congregação, sua família nos ouvindo, viu? Um forte abraço para o senhor, Deus abençoe ricamente o seu ministério. Irmão Derli da Silva, de Santana do Livramento, um grande abraço, irmão Derli. Eu creio que o senhor teve um grande livramento aí das águas que entraram aí no Rio Grande do Sul, né? Por isso que o nome já é Santana do Livramento. Irmão Valdir Marques e Sandra, conectados. Deus abençoe o irmão Valdir e toda a sua família aí. A irmã Samaritana também conectada. Deus abençoe a irmã Samaritana de Apucarana. Irmão João Henrique, um abraço, irmão João Henrique, conectado. Irmão Joseli Abreu e a irmã Maria do Carmo, também conectados em Roraimópolis, Roraima. Deus abençoe também essa família aí, conectados conosco. Irmão Davi Brana e Cecília Brana também, conectados em Eusébio, Ceará. Deus abençoe o irmão Davi e a irmã Cecília também, aí de tão longe, né? A irmã Maria de Fátima, de Portugal, pede oração por seu filho, que irá fazer uma entrevista de emprego na segunda-feira. Amém? Então nós vamos orar pelo filho da irmã. E também tinha alguém que passou uma mensagem aqui para mim também, mas não deixou nome. Estamos conectados no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Deus abençoe vocês aí no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Se você também tem uma necessidade, precisa de algo da parte de Deus, você faça essa manifestação a Ele no seu espírito, levantando sua mão, fechando seus olhos. Querido Pai Celestial, estamos encerrando este culto, agradecidos pelo privilégio de ouvir sua palavra e de ter um ensinamento precioso para nos posicionar nesta hora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos em favor do filho da irmã Maria de Fátima, que precisa da tua graça, Senhor, para, ó Deus, um trabalho que ele vai fazer a entrevista, Pai.
Que a misericórdia do Senhor, o braço forte do Senhor, possa dar a ele e a irmã, Senhor, esta bênção que ele está precisando, Pai. Que ele consiga esta vaga de emprego, porque o Senhor, ó Pai, é que é o nosso patrão. É o Senhor, Pai, que pode fazer estas coisas. Se tem aqui alguém, Pai, também precisando da Tua graça, da Tua misericórdia, que este irmão, esta irmã saia daqui, ó Pai, com a bênção que o Senhor já proveu para cada um de nós. O Senhor já fez todas as coisas por nós. O que temos que fazer é tomar posse, Pai, com uma verdadeira fé. Ó Pai, saímos daqui vitoriosos. Eu oro pelo irmão José Carlos também, o esposo da irmã Nadir, Senhor. Oro por ele e por ela, aquele casal, Pai, precisando de saúde, precisando da Tua graça, que o Senhor possa socorrer aquele casal, que o Senhor possa tirar do coração, do pulmão do irmão José Carlos, toda enfermidade, todo o mal, Pai. O Senhor tira do pulmão da irmã Nadir também todo o mal. Abençoa aquele lar. Aquele casal ama a Sua palavra, Pai. Eles têm desejo de estar conosco, Pai. Que o Senhor possa prover para eles, Pai, o que eles estão precisando. E cada um aqui dos meus irmãos e irmãs, Pai, eu oro para que a bênção da graça do Senhor repouse sobre cada um dos meus irmãos aqui e que eles saiam daqui convictos que o Senhor já fez tudo por eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã. E nós estaremos transmitindo novamente amanhã. Deus abençoe todos os nossos irmãos aí da internet que estiveram conosco. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas se você é um que tem a natureza da revelação, um peixe, então você fica comigo. É Deus falando, não é ficar comigo aqui não. Você pode até largar de mim, não tem problema. Mas fica com Jesus, fica com a palavra. É a palavra que te santifica. É a palavra que te santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando chegamos a esta condição, irmãos, aí nós podemos identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Podemos identificar. Fora disso, sabe o que vai acontecer? Vamos conversar, vamos discutir. Discute um com o outro. Ah, isso não é isso, isso não é isso. Não, isso é isso. Não, mas não é. Não é. Então vai só ficar desse jeito. Quando você sabe identificar o que é verdade, pronto, aquilo é para você. Você sabe dentro das Escrituras o que deve ser feito, o que não deve ser feito.